Olá galera, Hello Words! Vamos mais uma aula 8 do curso DSOS, Desenvolvimento de Sistemas Operacionais Simples. E nesta aula iremos dar introdução à interface gráfica, criando a biblioteca de disco e de memória, que será os parâmetros da nossa janela. Para desenhar nossa janela, nós precisamos utilizar a interrupção de vídeo 10, alternando entre colunas e linhas, pois o monitor é separado por colunas e linhas, e como estamos trabalhando na resolução 320 por 200, então nós temos 320 colunas por 200 linhas. Basta a gente utilizar esses parâmetros para ser alternados e fazer desenhos na tela, que será a nossa interface gráfica. E esses números, esses parâmetros serão passados pelas referências de memória que guardará endereços. Ela será basicamente uma base para acessar endereços de memória. Então, vamos começar. Ok, estamos aqui no nosso kernel e agora nós vamos pegar essas referências de memória responsável pelos parâmetros da janela. Nós vamos copiar, vamos recortar na verdade e vamos criar um novo arquivo chamado wmemory.lib. Vamos colocar aqui na pasta hardware, junto com a biblioteca de monitor. Agora vamos selecionar a linguagem assembly, aqui em linguagem. E vamos escrever aqui ifdef wmemory lib define. Se não está definido a constante wmemory library, então defina wmemory lib. E vamos colocar end if. São as diretivas de montador. Ok, e aqui vamos colar nossas referências de memória. Vamos copiar esses comentários, vamos colar aqui em cima, vamos alterar para memory libraries routines. Ok. Logo abaixo eu vou colocar aqui memory window configurations. Pois é, agora vamos copiar esses comentários. Ok, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos alterar essa referência de memória para definições. Eu vou simplesmente apagar esse DW de Data Words e vou colocar antes de cada nome a diretiva define. Basicamente, esta não será uma definição, porque nós não vamos guardar endereços no endereço de memória aqui em state window bar. Ok, o que acontece? Quando eu defino um nome,
e eu utilizo este nome para fazer alguma operação, no ato da montagem, este nome será convertido para o endereço que está após ele, ou a instrução que está após ele. É basicamente uma macro de uma linha. Você define o nome e você utiliza esse nome para poder fazer uma operação de mover valores para esse endereço. E, na verdade, no ato da montagem, o endereço será substituído por esse, o que está depois do nome. Então, nós temos nossas definições aqui, nosso WMemory_lib. E vamos criar outras variáveis aqui, que é a save position x, também será um data word, começar com 0, save position y, data words, também começa com 0, save width, data word 0, e save height, data words 0. Ok, nós precisaremos dessas variáveis para poder salvar as posições e salvar também o tamanho da janela. Então, posição x e y da janela e o comprimento e a largura da janela. Ok? Então, vamos na introdução agora. O que nós vamos fazer? Nós vamos incluir essa biblioteca de memória vindo da pasta hardware. Vamos incluir no nosso kernel, assim como a biblioteca de monitor nós incluímos WMemory_lib. Para que serve esse WMemory_lib? Nós utilizaremos essa biblioteca como ponte de comunicação de memória para nossa janela. Nossa janela será um arquivo binário separado e individual. Quando nós quando nós configurarmos, na verdade, os parâmetros da janela no nosso kernel, nós vamos utilizar essas variáveis que estão em WMemory_lib, que são essas aqui. Ok? Então, eles vão colocar valores nesses endereços de memória. Quando nós pularmos para a nossa janela, né, nossa janela vai puxar também os valores dessas variáveis, pegando os valores desses endereços e vai desenhar nossa janela baseado nesses parâmetros. Então, nós precisamos também criar uma biblioteca de disco para poder carregar a nossa janela na memória. Então, vamos lá. A disk ou memory libs. Ok, agora eu vou criar o nosso arquivo de biblioteca disk.lib. Vou mudar a linguagem para assembly. Ok. Só uma coisa antes de a gente prosseguir. Dentro da biblioteca monitor.lib, nós temos aqui um delay chamado waiting, que vai esperar exatamente 50.000 contadores, ou 50.000 tempos. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos apagar esse wait e nós vamos utilizar um timer, um delay da própria BIOS. Então, primeiro vamos salvar os registradores na pilha. Vamos definir para o registrador de bate alto AH a função 86, que geralmente é uma função para timer, para delay. Mas para ela funcionar, nós precisamos da interrupção 15, que é a interrupção da BIOS para travar o programa por um tempo determinado. Esse tempo será definido nos seguintes registradores, CX e DX. Então, vamos dizer que CX é 0 e DX é 0. Nós temos um tempo 0 microsegundos. Vamos fazer o seguinte. 1 segundo, ele tem exatamente 1 milhão de microsegundos, ou nanosegundos. Se eu quero esperar um tempo de 500.000 microsegundos,
eu vou esperar 500 milissegundos, que é meio segundo. Então eu venho na calculadora, coloco 500 mil e mudo para hexadecimal. Ok, o valor hexadecimal de 500 mil microsegundos, que é meio segundo, é este valor aqui, 7A120. Eu teria que dividir os 2 bytes, que é A120, em dx, A120. Aqui eu posso colocar o 0 antes, para especificar que começa com 0A120. Por quê? Quando eu não coloco 0 antes, se começa o endereço de memória começa com A, com uma letra, basicamente, ele fica assim. Então a gente coloca um 0 antes. E aqui, 7, a gente coloca aqui, ó. Então vai ficar cx, o tempo será igual a cx dx, ou 7A120 em hexadecimal, que é igual a 500 mil milissegundos, microsegundos. Ok. Porém, vamos definir um tempo para 150 milissegundos. 150 milissegundos, que será equivalente a 150 mil. 150 mil na calculadora, em hexadecimal, é 24F, 249F0. Então, nós colocamos aqui 49F0 e colocamos o 2 aqui. Será 249F0. Ok, assim, o nosso programa irá dar um delay de 150 milissegundos a cada cor que será incrementada ou decrementada. Então, o nosso efeito ele ficará muito mais realista. Nosso efeito ficará muito mais sincronizado. Ok, agora vamos voltar para a biblioteca de disco. Primeiramente, nós vamos criar disk. Vamos copiar a definição aqui, porém vamos alterar para disk. E vamos colocar logo abaixo and if. Ok. Então aqui dentro eu coloco um comentário para especificar a região que tem determinadas configurações. E aqui dentro eu vou definir os seguintes endereços. Eu vou colocar o endereço da nossa janela, que será 500. Basicamente 500 em hexadecimal. Ok. Já que nosso kernel está em 000, nós vamos colocar nossa janela a partir do endereço 500. Ok. Para ler um disco, nós precisamos dos seguintes parâmetros. Nós precisamos do segmento e o offset, que será escrito os dados ou lido os dados, dependendo do que você for fazer. Se você vai ler o disco, você vai copiar os dados do disco para um determinado segmento e offset. Se você vai escrever no disco, você vai pegar os dados desse segmento e offset e vai colocar no disco. Então nós precisamos do segmento e offset. Nós precisamos do setor específico do disco, a trilha, o cabeçote, o drive, né, qual drive de disco, né, se é um disquete, se é um pendrive, se é um HD, o número de setores, né, que serão lidos ou escritos, e precisamos também de duas variáveis que vai definir se a função é de leitura ou de escrita, entre outras variáveis que podemos utilizar em outras aulas.
Então vamos começar com esses parâmetros. Segmento ADDR, que será o nosso segmento, ele será inicialmente 0. O offset ADDR, esse aqui é uma dword, né? Uma data word começa também com 0. O setor, sector, é um data byte, começa com 0. Trilha, track, começa com 0 também. Cabeçote, hat, é 0. O drive também é 0. Do setor, trilha, cabeçote e drive, ele é basicamente 1 byte, só precisa de 1 byte para poder definir. Já o segmento, ele tem 2 bytes e o offset também tem 2 bytes, por isso que é uma data words. Ok. Num sectors, que é o número de setores, db 0. Reader, agora vamos definir as funções. Função de leitura será 02. A função de escrita, writer, será 03, que é a função da interrupção int13, para poder ler ou escrever no disco. Vamos utilizar umas variáveis que poderemos utilizar futuramente. Sector per track, setores por trilha. Vamos iniciar com 0. E trilha por cabeçote. Track per hat será 0 também. Ok. Então, nós criamos agora as referências de memória responsáveis pelos parâmetros de leitura e escrita de disco. Agora, vamos criar as rotinas para ler o disco. Routine Library. Ok. As rotinas será read disk e write disk. Read disk para ler disco e write disk para ler o disco. Ok. As rotinas de read disk, ele vai ter que mover para H o byte que está em reader, que será 02, que é a função para ler disco. Terá que mover também para AL o byte que está em sectors. Por enquanto é 0. Porém, nós vamos definir essas referências de memória quando estivermos criando a nossa janela para ler o disco. Então, vamos colocar em CH, no byte alto de CX, o byte da variável track, que é a trilha. Vamos colocar no byte baixo de CX o byte que está em setor, sector, vindo daqui. Vamos colocar em DH o byte que está em cabeçote. Colocamos em DL o byte que está em drive. Ok. Vamos colocar em BX a words que está em segment ADDR, que é o segmento. Vamos passar para ES o que está em BX, que será o nosso segmento. E vamos mover de novo para BX a words que está em offsets ADDR. Ok. Um ponteiro que será para escrever e ler dados será ESPX, ou seja, segmento e offset. Esse é um endereço físico de memória que será responsável por armazenar os dados que serão lidos ou escritos.
Então, nós passamos o segmento para BX, de BX para ES, ES agora tem um segmento, e depois passamos o offset para BX. Então, vai estar ES, BX. Logo após, nós damos a interrupção 13 em hexadecimal, para poder executar todas essas operações, poder ler todos esses parâmetros, né? Então, recapitulando aqui, a função da BIOS fica no byte alto de AX a H, os números de setores ficam no byte baixo de AX, que é AL, a trilha fica no byte alto de CX, que é CH, o setor fica no byte baixo de CX, que é CL, o cabeçote fica no byte alto de DX, que é DH, o drive fica no byte baixo de DX, que é DL, o segmento ele vai para ES através da variável registrador BX e o offset vai para BX, consumindo assim o ponteiro para os dados que serão lidos ou escritos pela interrupção de disco, que é a interrupção 13. Então, a interrupção 13 vai processar todos esses valores para poder ler o disco. Vamos copiar e colocar em write disk também, que é basicamente a mesma coisa. Só vamos alterar esta, que é writer. Enquanto que AH nós colocamos 02, a função 02 para ler disco, que está em reader. Aqui em write disk vamos colocar em H a função 03 que está em writer e vamos passar para H. Ok? Mas podemos fazer algo melhor que isso. Nós podemos criar disk operation. Vamos copiar tudo isso, vamos colocar aqui, vamos apagar isso aqui e vamos chamar aqui disk operation. Vamos chamar aqui também write disk. Vamos dar um hat aqui. Hat para retornar e hat para retornar. Ou seja, no nosso kernel nós vamos chamar o read disk para ler disco. Vamos definir a função de leitura em H e vamos chamar o disk operations para processar todos esses valores, dando a interrupção de disco, retornando para a chamada de origem e depois retornando para a chamada de origem no kernel. Nós criamos o disk operation porque as operações serão as mesmas, tanto para ler o disco quanto para escrever no disco. A única coisa que muda é o que está em H, que será o reader ou o writer. Ok? Então, assim nós economizamos código. E pronto. Está pronta aqui nossa biblioteca de disco. A gente vai testar isso na prática, depois de algumas aulas. Nossa memória também, que são os parâmetros da janela, né? A barra de janela, comprimento, altura, posição X e Y, cor da barra de topo. Esse bar aqui é basicamente o topo da janela, se a janela vai ter topo ou não. Esse window bar color é a cor do topo da janela. Aqui é a cor de fundo da janela. Aqui são 3 referências que identificará se o botão vai ter fechar ou não, se vai ter maximizar ou não, ou se vai ter minimizar ou não. E aqui são as referências para salvar as posições X e Y ou salvar o comprimento e altura atual. E aqui é o estado do topo da janela, okay? Que vamos utilizar lá no nosso arquivo binário da janela. Então está tudo pronto. Vamos terminar a aula por aqui. E está tudo importado no nosso kernel. Vamos só incluir aqui a biblioteca de disco, disk.lib. Ok. Nas próximas aulas, nós vamos iniciar criando a nossa interface gráfica através do arquivo binário window, que será a nossa janela. Será carregado em memória através das rotinas read disk e escrito também através do write disk. E a nossa janela será definida pelos nossos parâmetros aqui, que estará na memória RAM,
ok? Espero que tenham gostado da aula e até a aula 9.